Ponto de partida começando e que bom saber que você está com a gente mais uma vez neste que é o seu programa de estudos da Bíblia na TV. E o tema de hoje, olha, é um tema profundo e pouco compreendido por muitas pessoas aí afora. Nós vamos estudar a respeito de milênio e imortalidade da alma. Qual a sua opinião a respeito desse assunto? Você já estudou a respeito disso? Imortalidade da alma, por exemplo. O que você pensa a respeito? Interaja com a gente, então, no Instagram, @adventistasasp. Nós sempre lemos os comentários e ali as pessoas colocam suas sugestões, suas dúvidas, seus questionamentos. E é muito legal a gente ter essa troca também ali no nosso Instagram. Fica o convite para você. Um outro detalhe, você já pegou a sua Bíblia? Sim ou não? Talvez você tenha a Bíblia aí no aplicativo do seu celular. Mas se você tiver uma Bíblia física, olha, eu sugiro que você pegue essa Bíblia, de repente com marca-texto, com a caneta, para ir anotando, fazendo os registros ali, porque assim a gente vai aprendendo mais e absorvendo melhor os conceitos, as ideias que vão sendo transmitidas. Combinado? Então pegue a sua Bíblia, se puder agora, lógico, feche os olhos e ore comigo para começarmos o programa de hoje. Querido Deus, eu peço uma bênção muito especial para todos que estão com a gente, estudando a Tua Palavra a partir desse momento. O assunto ele é profundo, ele é pouco compreendido, existe muita divergência por aí afora em relação a esse tema, mas nós queremos descobrir a verdade na Tua Palavra. Por isso que o Teu Espírito nos conduza a essa compreensão clara dessa revelação. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Olá, ponto de partida no ar na sua telinha. Seja muito bem-vindo, chega mais, se acomoda aí no seu sofá, porque hoje o nosso programa está para lá de especial. Nós vamos conversar sobre um dos temas mais intrigantes da vida. O que acontece quando morremos? Pergunta interessante essa, né? Você já deve ter se questionado sobre isso. Qual o destino final de cada pessoa? Vamos falar também sobre a promessa de ressurreição de Jesus. E um tal de milênio, você já ouviu falar sobre isso? Você já leu sobre isso na Bíblia? Hoje nós vamos tirar todas as suas dúvidas, até porque a gente não vai conversar só aqui no nosso programa, nós também temos um guia de estudos, uma revista do ponto de partida que você pode ter aí na sua casa gratuitamente. Para isso, você pode apontar agora mesmo a câmera do seu celular aqui para o nosso QR Code que está aparecendo na tela e já solicitar a sua revista. Envie os seus dados que a revista chega aí na sua casa gratuitamente para você aprofundar nesse assunto de hoje e em diversos outros aí que você tem dúvidas. São 14 temas no total onde a gente aborda a palavra de Deus de um jeito descontraído, de um jeito diferente, para melhorar a sua compreensão. E agora eu vou apresentar para você os nossos convidados. Nós temos aqui o pastor Marcos de Oliveira Júnior, pastor é presidente da Igreja Adventista para o sul do Paraná e costuma estar com a gente por aqui para nos ensinar mais da Bíblia, nos guiar nessa jornada tão maravilhosa da vida cristã. Pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Jordana. Obrigado a você que está nos assistindo. Aproveite esse momento, é muito importante o tema. Pega a sua Bíblia e vamos aprender mais um pouquinho sobre esse tema que tem a ver com salvação. É isso mesmo, o tema importante hoje, nós temos aqui também para auxiliar aí na nossa compreensão o pastor Roberto Roéfero, ele que trabalha na área de evangelismo, né? Já está acostumado a ensinar a Bíblia aí para tanta gente e hoje vai compartilhar com a gente também desse assunto, desse aprendizado, né, pastor? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Jordana. É um privilégio estar aqui com vocês nessa manhã e dar um bom dia para vocês. Dizer também que é um privilégio para mim poder trabalhar ensinando a Bíblia mesmo. Gosto demais, amo. E poder estar com vocês aqui compartilhando um pouquinho, para mim é uma alegria, é um prazer. Bom dia para você que está em casa aqui, vamos ter uma manhã bem abençoada. Muito bem, e você que está em casa, não muda de canal, fica por aqui, porque o tema de hoje vai te ajudar com certeza a olhar para o futuro com mais esperança. E a gente começa trazendo aí a primeira pergunta, hein, pastor? Está preparado? Vamos lá. Pastor, uma questão que muita gente se debate e muitas vezes sofre até. Eu acho que o sofrimento, a carga de sofrimento, ela também tem muito a ver com a compreensão dessa pergunta que a gente vai fazer agora. O que acontece quando alguém morre, pastor? Bem, Jordana, esse é um assunto bem delicado porque ninguém gosta de enfrentar a morte. E eu acho que isso já mostra por que nós não gostamos. Deus não nos fez para morrer. Deus nos fez para viver. E o pecado, ele trouxe, né, esse intruso que é a morte. Eclesiastes capítulo 9,
nós encontramos o verso 5 em diante. Você que tem a Bíblia, acompanhe comigo aí, Eclesiastes 9, 5 em diante, diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. E o verso 6 vem dizendo que eles não têm sentimento nenhum, e a gente encontra aqui na sequência de que, na realidade, o morto não sabe nada. E isso é difícil para alguns. Alguém pode dizer assim, mas pastor, eu já falei com meu avô que morreu, eu já falei com meu tio, com a minha mãe lá em determinado lugar. A Bíblia diz que não foi o teu pai, não foi a tua mãe, não foi teu tio que falou. Esse é um tema bem amplo, porque existe um grande conflito entre o bem e o mal, e a gente sabe que existe anjos do mal que muitas vezes imitam. E isso é muito sério. Personificam esse ente querido, né? Personificam. Paulo fala em Coríntios de que, na realidade, esse inimigo de Deus pode se transformar até mesmo em anjo de luz. E ele pode se transformar num querido que já foi. Pastor, é bem assustador pensar dessa forma, né? Ver que a Bíblia diz isso mesmo, né? Porque assim, se eu não estou falando com meu ente querido que se foi, com quem que eu estou falando então, né? É bem assustador mesmo, né? A gente viu que em Gênesis 3 tem a questão ali do primeiro momento em que houve, não é? Um momento em que houve uma encarnação, vamos dizer assim, de um animal, que o animal passou a falar que era a serpente. Então, aí a gente já começa a ter uma dica, um indicativo do que pode acontecer. A ideia das habilidades que o inimigo de Deus tem, né? Sem dúvida. E por isso que a Bíblia diz que a pessoa que morre não sabe nada. Então, como é que fica isso? Não tem esperança? É o que a gente vai ver hoje, né? É isso mesmo. Mas a palavra de Deus, pastor Hoéfero, ela nos fala de uma ressurreição. Ela fala realmente que os mortos eles vão voltar a viver, mas como é que é essa sequência de eventos? Em que momento que acontece essa ressurreição? Pastor Marcos disse que há uma esperança, e eu vou ler o que a Bíblia fala dessa esperança, tá? Que está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e Paulo começa a falar disso aqui no versículo 13. Paulo diz, bem interessante esse texto aqui. Assim, olha, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então Paulo começa dizendo assim, olha, eu vou contar uma coisa para vocês aqui, porque eu não quero que vocês fiquem sem esperança como as pessoas que não sabem o que vai acontecer depois. Ou seja, pastor, esse texto, só fazendo um parêntese aqui, ele demonstra para a gente que quem não tem esperança sofre ainda mais. Porque a morte ela já traz uma carga de sofrimento, mas a falta de compreensão, ela parece, pelo que a Bíblia diz, ampliar ainda mais esse sofrimento, né? Claro, você vai num sepultamento, eu já fiz vários sepultamentos na minha vida como pastor, né? É a parte triste da vida do pastor, né? Mas você vai no sepultamento de alguém que tem esperança, é outro ambiente. Está todo mundo triste, claro, a despedida dura, a gente chora, se despede. Mas há esperança. Sabe que a despedida é temporária. Isso, é essa esperança que Paulo está dizendo aqui, olha. Ele diz assim, ó, porque se nós acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, através de Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Interessante que a Bíblia chama aqui os que morreram de os que dormem. Então os que estão dormindo é aqueles que já morreram. Ou seja, a morte é um sono. Se Jesus ressuscitou, também nós devemos acreditar que Deus vai ressuscitar todos que morreram em Jesus. É o que Paulo está dizendo aqui. Ora, vos declaramos pela palavra do Senhor isso, que nós, os vivos, que ficarmos até a vinda de Jesus, de modo algum precederemos os que dormem. Os que estão vivos quando Jesus voltar não terão vantagem sobre aqueles que já morreram. Por quê? Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, no dia da volta de Jesus, né? O Senhor mesmo descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, isso quer dizer que a pessoa não morre e logo na sequência ressuscita. Não. Ela vai ficar dormindo e ali o texto que o senhor leu, pode repetir o texto, pastor? O texto diz assim, olha, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando Jesus descer dos céus. Isso, no dia da volta de Jesus. Os mortos ressuscitarão, sim, e não imediatamente após a morte. Sim. Olha como a Bíblia é clara. Depois nós, os que ficarmos vivos, está no versículo agora 17 do capítulo 4, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, depois que os mortos ressuscitam, juntamente com os vivos, 1 Coríntios 15 diz que os vivos serão transformados, num abrir e fechar de olhos, todos são reunidos com Jesus nos céus. E Paulo termina dizendo assim, isso que é interessante, eu quero que você note isso aqui, que eu vou falar para você agora. Paulo diz assim, termina o texto dizendo, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras.
Então, Jordana, quando eu vou num velório, quando eu tenho que consolar alguém, eu dou os meus sentimentos, os meus pêsames, minhas condolências, qual é o consolo cristão? É esse aqui. Qual é o consolo cristão? Que os mortos irão ressuscitar no dia da volta de Jesus. Veja que o consolo bíblico não é dizer, não, está lá no céu com Jesus. Virou não. uma estrelinha, Não, né, pastor? não. Consolo Tipo, bíblico né? é, não se preocupe, você um dia vai ressuscitar. O seu falecido, o seu querido que se foi, está dormindo e um dia ele vai ressuscitar. Há um autor, não é um autor adventista, chamado Thomas Kuhn, e ele escreveu um livro, e o livro se chama Imortalidade ou Ressurreição. Então ele trata desse assunto, né? De que ou a gente acredita que a pessoa não morre, ou nós acreditamos que existe a ressurreição, que as duas coisas juntas elas não podem caminhar ao mesmo tempo. Muito bem. E o período de 1000 anos, pastor Marcos? Ele é a sequência da volta de Jesus? Como que ele acontece? O que acontece nesse período que a Bíblia menciona? Bem, a gente encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 20, bastante informação sobre o milênio, né? A palavra milênio não tem na Bíblia, a gente usa milênio, mas a palavra 1000 anos. E olha o que diz o capítulo 20, verso 1 em diante. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. E aí o verso 4 diz assim, vi também tronos e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui a gente tem duas situações. A gente tem a primeira situação que Satanás é preso, entre aspas, durante os 1000 anos aqui na Terra. E nós temos a segunda situação em que os justos, essa é uma expressão que a gente usa para quem se arrependeu e foi salvo, vamos dizer assim. Aceitou a salvação em Cristo, Aceitou né? a Cristo. Então eles agora passam a reinar com Cristo durante 1000 anos no céu. Então, aqui nós temos duas situações bem legais, bem interessantes. Uma talvez nem tanto, que é a de Satanás, né? Porque ele vai ficar preso durante 1000 anos para refletir. E no estudo do santuário que nós tivemos, não é, nessa série, falava do bode, não é, que ia para o deserto. Aqui representa justamente essa situação, em que Satanás vai ficar 1000 anos no deserto. Esse deserto aqui é figurativo porque a terra vai estar destruída. Vazia somente ele e os seus anjos maus. E aí a Bíblia fala, não é, em Apocalipse, capítulo 21, que a cidade santa vai ser levada, que os salvos, perdão, serão levados para o céu. E depois a cidade santa desce, que é no final dos 1000 anos. E aí então há o desfecho do juízo final. Então, Satanás preso, recapitulando, aqui na terra, e os justos salvos indo para o céu. É toda uma sequência de eventos que acontece, então, depois da volta de Jesus, Depois né? da segunda volta de Jesus, porque vai ter a terceira volta de Jesus, que é depois do milênio. Uau, pastor, a gente precisa de mais de um estudo para conseguir entender tudo isso, né? Mas vamos avançando aqui. A gente viu aqui, né, que haverá uma primeira ressurreição, a segunda ressurreição também. Quer dizer que tem pessoas que vão morrer mais de uma vez? Como é que isso vai acontecer? Apocalipse 20 continua a ideia, né, de que haverá uma segunda morte, né, e isso é bem interessante. A gente encontra aí, a segunda morte é retratada, por exemplo, no verso 14 do capítulo 20, né. O que acontece, Jordana? A primeira morte é a morte que todo mundo passa, ou que aqueles, eu digo todo mundo porque vai ter um grupo que não vai passar, né, que Sim. vai estar vivo por ocasião da volta de Jesus. Volta de Cristo, é um grupo menor. Mas assim, todo mundo passa a primeira morte. A segunda morte é aquela morte em que a pessoa, mesmo tendo passado a primeira morte, ela não se arrependeu. E aí ela vai ter que enfrentar a segunda morte, que é a definitiva, né? Que é aquela que não tem mais, porque ela não se arrependeu. Porque qual é a diferença entre um salvo e um perdido? É arrependimento. É aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Se eu me arrepender e eu permitir que Cristo seja o Senhor da minha vida vai ser transformada e eu tenho chance. Eu não vou passar pela segunda morte. Daí eu não passo pela segunda Entendi. morte. Então Agora, nem todo mundo vai passar por esse processo. Não, e eu espero que, se caso acontecer com você, querido telespectador, e com a gente, que a gente só experimente uma, né? Exatamente. Porque a segunda é sinal de que eu não me arrependi e eu não aceitei a Cristo. Melhor seria nenhuma, né, pastor? Melhor é estar vivo quando Jesus voltar, que essa é a nossa expectativa, né? É isso mesmo. Mas a gente tem aqui, além, né, dessa segunda morte, nós temos ali também a segunda ressurreição, né, pastor Éfero? O que acontece na sequência aí da segunda ressurreição?
desse ponto em diante, o que nos aguarda? É interessante que Apocalipse capítulo 20 cita 2 ressurreições e 2 mortes. Então, a primeira ressurreição é a ressurreição dos justos. Como nós lemos lá em 1 Tessalonicenses, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição, existe esse período que a Bíblia chama de 1000 anos, né, os 1000 anos. Neste período, os justos estão com Deus no céu. Todos os justos que existiram na história da humanidade, os que ressuscitaram, os que estavam vivos quando Jesus voltou, todos estão com Deus no céu. A Bíblia diz julgando e reinando com Cristo durante 1000 anos, lá em Apocalipse capítulo 20. Você tem depois, os ímpios estão todos mortos, por isso Satanás está preso, né, numa cadeia de circunstâncias. Mas a Bíblia diz, no versículo 8 do capítulo 20 de Apocalipse, diz assim: os restantes dos mortos, quer dizer, os ímpios, né, que estão mortos, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Ele está citando o que acontece anteriormente, os vivos que estão no céu. Os ímpios vão ressuscitar na segunda ressurreição, depois dos 1000 anos. Versículo 6 diz assim, olha: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com eles 1000 anos. Então, bem-aventurado, feliz, abençoado é o que ressuscita na primeira. Porque sobre eles não há uma segunda morte. Vão morrer só uma morte, que é a morte dessa vida aqui, né? Como o pastor Marcos já disse, dessa todos vão voltar. Alguns para a ressurreição da vida, João capítulo 5, versículos 28 e 29, e outros para a ressurreição do juízo. Os que ressuscitam antes do milênio para a ressurreição da vida. Esses a segunda morte não tem poder sobre eles. Mas na segunda ressurreição, os que ressuscitam depois do milênio, esses serão agora julgados e serão mortos. Agora a morte do juízo, né? A morte eterna, a morte da qual não tem volta. Certo. Eu fiquei curiosa aqui. A gente já ouviu o pastor Marcos mencionar o que vai acontecer com o inimigo de Deus durante esses 1000 anos. Mas o que vai estar acontecendo no céu, né, nesses 1000 anos aí, com as pessoas que foram para lá, né? O pastor até deu um spoiler aqui, né, pastor Wéfero? Que parece que vai estar acontecendo um julgamento. Vamos dar uma pinceladinha, não dá para aprofundar muito, mas eu acho interessante a gente entender essa parte. A referência, verso 4 do capítulo 20, né? Vi também tronos e nesses sentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Paulo também fala em Coríntios sobre isso, né? Que nós julgaremos os anjos, né? E uma referência aos anjos maus, né? Então, veja, o que vai acontecer durante o milênio? A gente vai ter 3 surpresas. A primeira surpresa: por que eu não estou enxergando pessoas que eu tinha certeza que deveriam estar lá? De repente, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, aquele amigo assim, que, nossa, parecia ser uma pessoa tão cristã. Tão fiéis. E aí eu não vou ver. Aí eu vou ter acesso aos registros no céu e lá vai estar a explicação de que tinha um pecado acariciado, alguma coisa assim. Para que não reste dúvida, né, pastor? Por isso 1000 anos. Não existe julgamento mais transparente do que o de Deus. Não existe. A segunda: por que eu estou vendo gente que eu achava que não tinha que estar aqui e estão aqui? Muitas surpresas. Aquele meu vizinho caloteiro e tal, o que você está fazendo aqui? Eu vou ter que ser discreto, né? Sim. Aí eu vou ter o registro ali. Não, ele se arrependeu no último momento ou em algum momento ele abandonou aquele pecado e tal, vai estar registrado. E a terceira surpresa: como é que eu estou aqui? Pois, eu ia fazer essa pergunta. Eu acho que essa é a melhor de todas as surpresas. A gente está lá, né, pastor? Porque a gente sabe que a gente é falho. Sim. Nós sabemos as nossas lutas e tal. Então, esse é o julgamento, Jordana. Eu tentei resumir rapidamente aqui, nessas 3 colocações, porque nós vamos ter durante 1000 anos para Deus... Tentar entender isso, né, pastor? Na realidade, de certa maneira, é como se o Deus Pai fosse para o banco dos réus. Porque nós agora vamos ver se ele foi um justo juiz. Ele não precisaria fazer isso, Não. né, pastor? Mas ele faz por causa da bondade, da generosidade dele, para que não haja dúvidas quanto ao caráter dele, né? Pastor Wéfero, mas assim, existe um medo que paira no ar, né? Com relação à situação final das pessoas que não vão para o céu. Existe um inferno, a pessoa vai queimar para sempre. O que a gente pode descobrir na palavra de Deus? Porque a Bíblia foi tão clara falando da ressurreição. Tem algum texto que pode nos tirar esse medo, esse temor que muitos têm? Tem muitos textos, na verdade. Não é só um e nem 2 textos, são vários. Eu vou citar alguns. Primeiro vamos ver o que a Bíblia fala sobre o juízo, aqui mesmo em Apocalipse 20, que diz assim, olha,
no versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Porque agora os ímpios ressuscitam, né? Depois dos 1000 anos, e agora ele tem nações para seduzir. E ele sairá para seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desse povo todo ímpio é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então, sim, vai ter uma queima do final dos ímpios? Vai. Nós podemos chamar de inferno? Podemos chamar de inferno. Mas eles vão queimar para sempre? Não. Primeiro, quando que acontece, aonde acontece isso? Sob a superfície da terra. Eles marcharam na superfície da terra, cercaram a cidade, desce fogo do céu e os consome. Inclusive, consome Satanás e os seus anjos. Esse fogo não é feito para que Satanás seja o rei de um lugar denominado inferno. Este fogo, na verdade, ele é feito para queimar Satanás e os seus anjos. E os ímpios que ficarem com Satanás e os seus anjos também irão queimar juntos. Esse fogo está acontecendo fora da cidade. Então veja, se a cidade está ali e o fogo está acontecendo fora, não pode ser um fogo eterno, porque senão nós viveríamos eternamente cercados por um inferno de fogo. Isso seria muito triste, seria triste horrível, demais. Né? É por isso que o que a Bíblia fala sobre a condição dos ímpios final? Olha, em Salmos 37, 20, diz assim: os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a beleza das pastagens, desaparecerão, em fumaça se desfarão. Perecerão, desaparecerão, se desfarão em fumaça. Agora, o livro de Provérbios, capítulo 2, 22. Os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Você tem também o texto de Salmos 21, 9. Tu, os inimigos, farás como um forno aceso quando te manifestares. O Senhor os devorará na sua indignação, o fogo os consumirá. Veja, devorará, consumirá, destruídos para sempre, se desfarão em fumaça, perecerão. E a gente pode aplicar nisso a lei da física, né, pastor? Porque o fogo só queima enquanto ele tem algo para queimar, Isso. né? Por que o fogo é eterno? Não é porque ele queima eternamente. O livro de Judas diz porque que essa palavra ela traz uma, né, as cidades confusão. de Sodoma e Gomorra foram colocadas, por exemplo, no fogo eterno. Mas Sodoma e Gomorra estão queimando até hoje? Não queimam até hoje, exatamente. Ótimo E exemplo. tem um detalhe, né? Desculpa, pastor. Pode mas falar. me lembrei assim, a palavra ainos no grego significa queimar enquanto se tem, não é uma coisa. Exato, entendeu? a lei da física. Então esse é importante, que não é uma coisa infinita. E o pastor é o fogo que é eterno, né? É a consequência. A consequência, exatamente. A consequência do fogo é eterno. Ele vai queimar e dele não tem volta. Como Sodoma e Gomorra. Queimou e não teve volta. Não está queimando até hoje, mas não voltou nunca mais. A decisão, a consequência é eterna. Isso. O último texto que eu vou ler é Salmo 68, 2. Como a fumaça se dissipa, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera diante do fogo, assim é a presença de Deus, perecem os iníquos. Então, como a cera se derrete diante do fogo, os ímpios também se derreterão. Porque o objetivo de Deus não é manter um lugar eternamente ali em sofrimento, em blasfêmia, em pecado. O pecado não teria fim nesse caso. Porque as pessoas estariam ali eternamente blasfemando, com raiva, com ódio, xingando. Não teria fim. O que Deus quer é acabar com o pecado. Então, todos os ímpios serão exterminados, todos, inclusive Satanás e os seus anjos. Não existirá mais maldade nem impiedade no mundo, no universo inteiro. Muito bem respondida essa questão que traz tanto medo, tanta preocupação. Qual o destino final das pessoas boas, daquelas que aceitaram, né, o sacrifício de Jesus na vida delas, que aceitaram a salvação de Cristo? Jordana, Apocalipse 21 diz assim: vi novo céu e nova terra, verso 1, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi a cidade santa descendo do céu, vou pular um pouquinho, verso 4, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E no verso 3 assim, e Deus mesmo estará com eles. Então, qual é o destino dos salvos? Estar com Deus para o resto da eternidade, sem dor, sem sofrimento, perfeito. A gente percebe que por ocasião da volta de Jesus seremos transformados, não é? Num abrir e piscar de olhos, não é? Abrir e fechar de olhos. Então, vai ter uma plástica sem pagar, né? Então, quem não tem cabelo vai ter cabelo, quem está com ruga vai perder a ruga.
Então é uma coisa espetacular, Deus está dizendo assim, eu vou restaurar tudo, e a lei da entropia, que é a segunda lei da termodinâmica, que diz que tudo degrada, não vai mais ter efeito sobre o povo de Deus. Então que coisa espetacular, essa é a promessa, né? Teria muitas promessas que a gente poderia ler, mas a gente não tem tempo. Mas o que Deus está dizendo assim, eu vou dar algo espetacular para vocês, que é a restauração perfeita. É isso mesmo, olha, quero agradecer muito a explanação de vocês, as orientações. Vocês trouxeram esse assunto de forma muito clara e de forma muito leve. Eu espero que você aí de casa tenha ficado esclarecido sobre esse assunto e que você possa confiar na promessa de Deus, porque o destino final que Ele deseja para cada um de nós é a salvação. Que a gente possa se apegar a esse futuro com um olhar de esperança, com a certeza de que em Cristo há salvação para cada um de nós. Que Deus possa ajudar você, que possa tranquilizar o seu coração. De repente você está passando por um momento difícil da perda de um ente querido, de repente você está triste, mas que você possa ter a certeza que é possível sim ter um reencontro, que você se apegue a essa promessa. Muito obrigada pela companhia mais uma vez e até o próximo domingo, sempre aqui no Ponto de Partida. Eu espero você. Eu espero que você tenha gostado do estudo de hoje, profundo, não é verdade? Eu espero que essa mensagem fique no seu coração. E antes de a gente se despedir, eu gostaria de fazer um convite a você para que nos visite aqui na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400, bem no centro da cidade. Aqui nós estamos na Igreja Adventista Central de Curitiba e você pode estar conosco aqui nas quartas-feiras ou domingos à noite, sempre às 19h30 ou no sábado pela manhã. Fica o nosso convite. Deus te abençoe e até o próximo programa. E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita? Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós. Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir, cada decisão, mesmo que relativamente pequena, ecoa de forma profunda e impacta aquilo que vou construir e alcançar amanhã. Imagina a relevância de escolher o meu futuro profissional. Priorizar o caminho correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor. Me conecta com as pessoas certas. Surpreende o competitivo mercado de trabalho e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino.